Dessa vez, nós temos a grande honra de receber o professor Carlos Frederico Gurgel da Silveira, que é um filósofo importantíssimo aqui no Rio de Janeiro, um pensador que eu respeito, admiro muito, não só pelo conhecimento, mas pela profundidade com que reflete sobre os temas, né? Não só os temas que são seus temas de estudo, mas temas correlatos também. O Carlos Frederico foi presidente durante muitos anos do Centro Dom Vital, que é uma instituição católica histórica que está marchando para 100 anos, de muita importância na história, não só do pensamento católico do Brasil, no Brasil, mas também da história do espírito no Brasil. Então, também o Carlos Frederico tem o seu nome ligado a essa tradição intelectual católica. E poderia ter o chamado para falar sobre São Tomás de Aquino, que eu sei que é também uma especialidade, ou Jacques Maritain, que é também uma coisa que nos une, uma admiração que me une a Carlos Frederico, mas eu prefiro começar pelo princípio, porque nós podemos depois fazer outras lives, podemos, não devemos, sobre São Tomás e depois sobre Jacques Maritain, né, que eu já o convido de antemão para essas novas lives. Então, falar sobre Aristóteles, porque um outro comentarista nosso, que hoje não vai poder estar aqui, que é o Rubens, ele estava falando, não sei o quê, eu gosto de Aristóteles, mas eu também gosto de Platão. Eu falei assim, não, tudo bem. Essa é uma questão que os anos, os milênios vão passando, e essa questão está sempre na mente das pessoas. E, de fato, Aristóteles é o fundamento, ele é uma base essencial. Outro dia, no jornal, então não sei se isso é uma notícia fidedigna, mas me parece ser, faz sentido, eu li que eles fizeram uma pesquisa para descobrir quem eram os cientistas, os sábios, os autores mais citados em textos acadêmicos no mundo inteiro. Você sabe que isso hoje é fácil de fazer uma pesquisa dessas, né? E Aristóteles, né, 2.300 anos, continua sendo o autor mais citado. Quer dizer, a gente tem que considerar que nós vivemos o Renascimento, a crítica a Aristóteles, toda a crítica iluminista, a proibição até, né, do pensamento, da metafísica e uma série de outras questões na história do pensamento ocidental e oriental, mas é impressionante que, mesmo assim, com tudo isso, Aristóteles seja o autor mais citado, porque Aristóteles é, é a base. Aristóteles é a base, né? Eu vejo assim, de tudo e de muita coisa. E por isso que, às vezes, quando as pessoas falam do retorno a Aristóteles, isso volta e meia nos últimos 500 anos tem se falado disso, essa estatística me mostra que, bom, não há nem muita necessidade de retorno, porque nós nunca o abandonamos na prática. E quando fala do retorno, se fala, eu acho, numa necessidade de se retornar às bases do pensamento ocidental, né? E tão confuso e tão desarticulado, né, pelas fantasias iluministas, de uma forma geral, e tudo aquilo que veio de Kant por aí em diante, né, que nos afastou muito da realidade do mundo e depois do século XIX, então, colocou o pensamento nessa difícil trajetória de tentar fazer o mundo se adequar aos nossos pensamentos, né, acima de tudo. Então, retornar a Aristóteles, que nós nunca abandonamos, na verdade, mas voltar ao pensamento de Aristóteles, eu acho que é importantíssimo, sempre vai ser, né? E ele continua sendo, né? Não sou eu que estou dizendo, o mais citado de todos os autores. Então, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa perguntando, então, a Carlos Frederico, por que Aristóteles? Qual é o significado da obra de Aristóteles, né? Como você vê isso hoje?
Bom, então gostaria de agradecer o convite, muito feliz por esta oportunidade de reencontrar alguns amigos, sobretudo o nosso Edgar Leite, professor Rito, que também já conheci por bancas da UERJ, então professor Nolasco, todos os amigos aqui presentes, colegas e amigos e seguidores do Instituto Realitas. Eu acho que o próprio Edgar já pôs as premissas aqui. Eu acho que ele falou como Dante lá na Divina Comédia, né? O maestro coloro que sana. Então, Aristóteles é o mestre daqueles que sabem. Então, o Edgar já fez essa introdução um pouco à maneira do Dante, dantesca, mas num bom sentido. Aí o psicólogo agora vai me criticar. Agora tem que me controlar, porque temos uma psicanalista para analisar as minhas palavras. Em todo caso, essa ideia dantesca, né, de que o Aristóteles é o mestre daqueles que sabem, todos o olham está no inferno, inclusive, né? Todos o olham e todos querem, o admiram e olham para ele querendo justamente aprender, né? Bom, até no inferno. Bom, em todo caso, o nosso Aristóteles é esse, o mestre que surpreende por essa gama de saberes, vamos dizer assim, que o Edgar fez alusão, e, sobretudo, por essa presença constante, sempre renovada na história do pensamento. Isso que surpreende. O Edgar falou muito bem, dizendo que Aristóteles nunca nos deixou. Mas o surpreendente é que ele renasce de vez em quando, sem nos ter deixado, mas renasce com uma força de investigação de pensadores de alto nível, né? Voltando o seu olhar para a sua produção, que não é pequena. Isso aconteceu no passado, longínquo, no primeiro século da era cristã, aconteceu com os judeus e com os árabes na Idade Média, depois aconteceu com o cristianismo. No próprio Renascimento, houve um momento em que se desenvolveu o pensamento aristotélico, um grupo de aristotélicos na Itália, sobretudo. Depois, no século XIX e no XX, nós vamos lembrar de nomes importantíssimos como Werner Jäger, e desde o começo do século, Nuyens, e depois até agora, mais recentemente, o Obank. Então, toda a produção enorme, como o Edgar falou, que se faz no mundo inteiro, baseado no pensamento de Aristóteles. Então, só essa produção monumental, essa pesquisa em torno do pensamento de Aristóteles. Recentemente saiu um livro só sobre o conceito de potência, um livro que eu acho que é fundamental, chama-se Dynamis, na França, do David Lefebvre, que se chama Sentido e Gênese da Noção Aristotélica de Potência, que é um dos conceitos talvez mais originais, se não original, fundamental, do Aristóteles, mas confirma isso que o nosso Edgar disse, essa produção ingente de tantos textos científicos e volumes sobre Aristóteles ainda hoje. Então, essa é a grande surpresa. Isso justificaria realmente esse nosso interesse. Mas também porque eu espero que isso apareçam algumas pistas aqui para nós, pistas, se o Edgar me permite, para começarmos, vamos dizer, não para terminarmos, porque vai ser um recomeço, porque como é que nós podemos, em 2 horas, falar da política do Aristóteles, da ética do Aristóteles, da sua lógica, da sua psicologia, vamos chamar assim, ou das influências dele na psicologia, inclusive hoje ainda, ou na ética, nem se fala, no direito, na retórica, todas essas áreas que renascem com muita força, renasceram no século XX e que voltam a Aristóteles como fonte, como origem. Então, e até o teatro, inclusive, né? A tragédia, etc. Então, creio que o mestre daqueles que sabem, não é? É o mestre de todos nós, não necessariamente porque sabemos, mas porque queremos saber. Como diz Aristóteles no início da Metafísica, todos os homens desejam por natureza o saber. Eu acho que isso que inspirou o Dante a dizer que ele é o filósofo ou mestre daqueles que sabem. Agora, a gente pode também se aproximar, eu acho que seria interessante, pensando nas próprias obras de Aristóteles, mas eu
vejo, nós podemos discutir o que seria interessante pôr em pauta aqui para o nosso debate desta tarde. Olha, eu te ouvindo, me parece que é importante colocar em relevo que o pensamento de Aristóteles é um pensamento seminal. Assim, do pensamento dele emergem todos os pensamentos, no fundo, né? Da razão e do entendimento das coisas. Isso é uma coisa assim, muito poderosa, eu acho que ele foi o primeiro a colocar determinadas questões e elencá-las, que são questões essenciais do ser. Você falou aí muito bem na obra vasta dele, mas eu gostaria inicialmente de colocar para você uma questão, já que você pediu isso. Eu gostaria que você falasse sobre a metafísica de Aristóteles. Eu vou te dizer por quê. Porque a metafísica é a coisa mais combativa, até onde eu consigo ver, porque você vê, eu não sou um especialista e nem em Aristóteles, mas eu olho assim por todos os lugares e fico lendo uma coisa aqui, uma coisa ali, e na universidade, eu vejo que a metafísica de Aristóteles às vezes é quase um texto proibido. Assumiu às vezes uma feição de um texto proibido. E eu queria te ouvir sobre a metafísica de Aristóteles. Eu acho que esse é um bom ponto de partida. Ótimo, com muito prazer, dentro das minhas possibilidades, para falar desta obra, que certamente é a mais importante, penso eu, do Aristóteles, que é a obra metafísica, mas a metafísica dele em geral. Mas agora, com a sua introdução, me vem uma lembrança aqui, mais ou menos esta. Creio que o Alfarabi disse que as obras do Aristóteles poderiam ser organizadas assim, em torno da palavra, em torno da natureza e em torno do homem. E, no fundo, esses três âmbitos e das obras relacionadas nesses três âmbitos, elas dariam como base a metafísica. É um esquema interessante, mas é interessante. Ele fala, as obras de palavra são a categoria, toda a lógica do Aristóteles, o livro das categorias, o livro dos analíticos, o livro da retórica, que é importantíssimo no século XX, ganhou uma força que ninguém podia imaginar, né? Os livros da lógica em geral, mas a poética. Então, esses livros que giram em torno da palavra. Depois, os livros da natureza, que são muitos, ou seja, da história dos animais, a física mesmo, a questão do sono e da vigília, obras de todos os âmbitos. Não é? E depois as do homem, o de ânima, e no caso até de psicologia mais específica. Né? E ele diz, o Farabi, que todos podem ter a sua base na metafísica. Eu acho que essa é a verdade. Né? Aliás, nas do homem, as famosas obras, que é a maior obra, tem impressão de ética da história, que é a Ética Nicômaco, né? E a política. Mas se todas têm uma base da metafísica. Então, eu gostaria de falar da metafísica, sim, com muito prazer, dentro das possibilidades. Lá na metafísica do Aristóteles, né? Primeiro tema importante que eu acho que a gente deve enfrentar é a própria exposição que ele faz aqui e acolá, não é? A metafísica, que tem 14 livros, aqui e acolá, dispersamente, ou seja, nos vários livros, ele faz a sua definição de metafísica seguindo um critério do seu objeto. Ou seja, ele vai dizer assim, para definir a metafísica seria importante descobrir qual é o seu objeto. É tão interessante, isso causa certa discussão, é que ele vai apresentar 4 definições porque ele acha que existem 4 objetos da metafísica. Então, muitos sempre discutiram isso. Será que ele está com dúvida? Não está sabendo bem definir? Mas isso é muito interessante, porque ele mostra, ele diz que a metafísica pode ser definida a partir do objeto dela, que é o ente. A metafísica vai se tornar uma ontologia, esse nome ficou famoso, ontologia, até no século XX o Heidegger vai preferir esse nome ao nome da metafísica, pelos alusões que o Edgar já fez. A ontologia é o estudo do ente, do ser, então a metafísica seria isso. Uma outra possibilidade que ele diz também, a metafísica é o estudo das causas,
teoria famosa do Aristóteles das 4 causas, mas, sobretudo, da causa final, causa material, causa formal e causa final, e eficiente. Então, outra definição seria a ciência que estuda as causas. Outra definição, se nós encontrássemos outro objeto, seria exatamente aquilo que talvez mais tenha marcado a fama do Aristóteles, pelo menos no Ocidente aqui, em relação... bom, tanto no pensamento judaico, no pensamento, na influência no judaísmo, do Maimônides e outros, dos árabes e dos cristãos, que é o conceito de substância, para o bem e para o mal do Aristóteles, né? Esse conceito é muito polêmico, mas, em todo caso, ele vai dizer que a metafísica poderia ser também uma ciência da substância, considerando que, para Aristóteles, o ente se divide em substância e acidente. O ente acidental não é o principal é o substancial, logo, a metafísica seria uma ciência do ente. Esse seria o terceiro objeto e, portanto, terceira definição, mas, finalmente, ele define que a metafísica teria como objeto também Deus. Ele fala isso muito interessante, porque ele fala, por que tem que ser Deus? Porque a metafísica é a ciência mais divina, nos dois sentidos. É a ciência que Deus tem e porque ela é divina para nós, porque é a ciência de Deus. Então, a metafísica também seria uma teologia, que, aliás, ele desenvolve lá no final, no livro 12, o livro Lambda, toda uma teologia, vamos dizer, defendendo a existência de Deus pela famosa prova do motor imóvel, que depois São Tomás de Aquino vai remodelar na Suma Teológica, e depois dizendo também quem é Deus, que ele considera sendo o pensamento do pensamento. Então, ao falar que a metafísica tem 4 objetos, obviamente fica claro na leitura do seu texto que ele quer dizer nada mais, nada menos que, na verdade, ao considerar um dos objetos, você chega ao outro. Na verdade, talvez pudéssemos ter uma definição única, seria que a metafísica é ciência do ser, e, por conseguinte, estudaríamos o ser de Deus, o ser da substância e as causas do ser, e, portanto, com essa ideia de ontologia ou de ciência do ser, nós agruparíamos os 4 objetos. Bom, essa discussão é interessante, mas, de qualquer maneira, para um panorama da metafísica, eu creio que isso é interessante, no sentido de que a metafísica é o estudo do ente ou do ser em todas as suas manifestações possíveis, e as principais foram essas que foram ditas. Então, Deus, a substância e a causa. Agora, eu vou falando, tá, Edgar? Quando vocês quiserem, vocês me interrompam, porque eu não quero ficar aqui só eu falando, não. Acho que é um debate, a gente pode interromper, certo, embaixador? Se todos aí que puderem participar. Então, feito isso, eu acho que essa é a primeira noção do que ele tem a nos dizer sobre metafísica. Mas a obra é tão característica, a obra metafísica, não a disciplina, mas a obra mesmo, que ela tem 14 livros. É muito interessante ver, e aqui os nossos historiadores que estão aqui poderão nos ajudar, o professor Edgar, sobretudo. O Aristóteles escreve no primeiro livro, que é o livro Alfa, toda uma história da filosofia que o precedeu. Isso é muito interessante, porque é uma metodologia, não é isso, Edgar? Para ele começar a fazer essa metafísica, ele fala, o que os outros fizeram antes de mim? Não vou ser imprudente. Aí o pessoal detesta essa parte, quem não é aristotélico, porque ele, obviamente, apresenta Platão, apresenta Tales, apresenta Pitágoras, criticando, obviamente, ele não faz uma apresentação ingênua. Isso aqui errou porque não soube explicar direito. Aí o pessoal fica... detesta isso do Aristóteles, porque ele critica todo mundo. Não é? Mas ele faz uma história da filosofia, vamos dizer que a primeira história da filosofia, da história, é em um livro explicando desde o surgimento em Tales até chegar a ele por que o pessoal não atingiu a metafísica como deveria atingir, tá certo? Esse objeto que ele está falando, porque desviaram do caminho, tá certo? E, obviamente, os platônicos, sobretudo, sofrem muito, porque quem mais ele critica é o Platão, dizendo que o Platão se desviou muito da investigação metafísica. Bom, isso é muito curioso. Outra curiosidade também é que lá no livro 4º, no livro
que na verdade é o Delta, ele vai fazer um dicionário de filosofia. São duas novidades, talvez, para o mundo antigo, né? Com 30 verbetes, ele põe 30 verbetes metafísicos e define os vários sentidos dessas palavras no uso metafísico, em cada palavra que ele usa. Então, é muito curioso isso, mostra um pouco essa precisão que ele tem, vamos dizer, na ordem do conceito, na ordem da história, para que o trabalho não seja deficitário, não resvale alguma imprecisão. Então, essa tentativa de precisão, tanto histórica quanto conceitual, eu acho que é uma característica do Aristóteles que marca a nossa leitura dele, quando nós lemos essa intenção de ser preciso. E, dentro desta linha, eu diria, se você pegar um desses conceitos que ele define lá, porque se ele define 30 no livro Delta, peguemos justamente o principal, que é o conceito de ser. Então, ou ente, porque aí a questão é complicada, tem muita tinta rolou e vai rolar sobre essa questão, porque, obviamente, Aristóteles usa o termo grego on, e não necessariamente o verbo eina, ou seja, usa o verbo, fala ser no substantivo, que poderia corresponder ao nosso português a ente, e não a ser no sentido do ato, né? Do verbo, do ato. Então, isso já é uma grande polêmica, especialmente se olharmos para o que fez Santo Tomás no século XIII, que faz uma clara distinção entre o ente e o ser, e aparentemente o nosso Aristóteles não faz. Por outro lado, se chegamos ao século XX, o Heidegger vai criticar justamente o Aristóteles e a tradição ocidental por não ter feito essa diferença entre o ante e ser. Repito, coisa que São Tomás fez. O Aristóteles certamente não a fez, mas obviamente o Heidegger começa o Ser e Tempo criticando São Tomás e o Aristóteles, dizendo que para ele ambos não fizeram a distinção entre ser e ente. Esse seria o grande equívoco da história do pensamento ocidental, que ele chama o esquecimento do ser, Vergessenheit des Seins, né? A história do Ocidente nada mais é do que um encobrimento do principal, que é o ser, que nem o Aristóteles conseguiu desencobrir ou revelar. Depois que o Parmênides fala do ser, o Aristóteles teria encoberto isso usando a palavra ser como ente, embora ele tenha prometido que a sua metafísica é a metafísica do ser, mas ele não atingiu o cerne do problema. Bom, é verdade que o Heidegger também não vai, ele vai dizer que não é possível, no final, né? Chegar ao ser. Em todo caso, não é o problema do São Tomás de Aquino, porque graças à revelação de Israel, não é? E isso o Heidegger também não vai aceitar, o ser vai ter no Êxodo 3:14 uma identificação bem específica, que é a identificação com aquele que é, não é? Então, esse é o ser subsistente, etc. Embora o Aristóteles não use essa palavra ser subsistente para Deus, ele chama Deus de pensamento, o São Tomás vai usar isto. Por isso, o Etienne Gilson diz que a metafísica de São Tomás é a metafísica do Êxodo. É uma caracterização interessante, né? Metafísica do Êxodo por causa justamente desse reconhecimento do ser que o Aristóteles prometeu falar, mas ele falou sobre o aspecto doente. O Heidegger diz que seria o principal descobrir, mas não consegue descobrir, e o ser e tempo fica incompleto. E o São Tomás, obviamente, faz toda uma filosofia e uma teologia baseada nessa noção de ser do Êxodo, identificando, lendo o Êxodo metafisicamente. Isso que é interessante, porque possivelmente a passagem do Êxodo não tem todo esse sentido metafísico aristotélico que o São Tomás vai dar. Mas isso não importa para ele. O importante é a descoberta do ser, diferente do ente. Ou seja, todos nós seríamos entes e Deus seria o ser. Diga. Olha só, então o que você falou, o que você está colocando aí é uma coisa realmente importante, porque isso aparece em todos os pensadores e filósofos da tradição bíblica, nós diríamos assim, que vão se dedicar a Aristóteles. Todos eles vão fazer essa identificação entre a revelação bíblica e o pensamento aristotélico.
Como é que você vê isso, né? O que você acha disso, né? Que conexão é essa? Você agora mesmo acabou de falar que você não vê que haja um sentido metafísico Poderíamos chamar na... Maria de Lourdes. Não, Sim, porque mas olha, essa é a pergunta que eu te faço. Que tipo de conexão? O que é isso que pois acontece entre a é, tradição bíblica e a tradição aristotélica, que elas se encontraram muito bem, né? Em todas as muito bem. tradições. É, O é. que é isso? Se você me permite mais uma digressão, eu não quero sair muito do caminho, não. Eu vou tentar sempre voltar. Eu digo, mas já que citamos a Maria de Lourdes, eu vou citar também o nosso Dom Estevão Bittencourt, né? Porque eu tive a alegria de trabalhar muitos anos com o Dom Estevão, ele me convidou para trabalhar no seminário já em 89. Então, naquelas épocas tínhamos as discussões e me lembro que uma vez numa semana filosófica, vamos levar para nós ter esse problema, vamos ver o que ele vai dizer. Foi muito interessante, por isso que eu agora falo com precaução. Ou seja, aí perguntando dois textos, será que a revelação do Êxodo 14, o São Tomás faz uma interpretação correta daquela passagem, dizendo que aquele que é o YS subsiste, o próprio ser subsistente, que aliás, São Tomás fala muito claro sobre Tomás, o nome de Deus não é Deus, nem é o bom. Deus não é nada disso. Deus é o ser. Essa é a palavra correta. Só Deus é o ser, o YS, o próprio ser. Aí nós perguntamos ao Dom Estevão e ele falou, não, de fato, São Tomás faz uma interpretação, porém, se você ler no hebraico a passagem, aquilo estaria mais a significar, na língua própria, o Deus presente, e não tanto essa dimensão metafísica. E, portanto, há muito mais a presença de Deus junto com o seu povo, e a revelação tem essa presença. Não é? Contudo, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que esse foi o caminho de São Tomás. Talvez o São Tomás não tivesse o conhecimento da língua necessária para aquela época, os estudos que posteriormente foram feitos, mas certamente a concepção do São Tomás é qual é? Bom, o que interessa é a verdade, não é isso? Ou seja, a Escritura revela a sua verdade na linguagem que foi escrita, mas aquilo é somente, não é, a informação fundamental. O que aquilo está implicado é uma implicação metafísica, que nós podemos ler assim. Então, eu acho que a solução é esta. Aquela dizer que é presente tem uma implicação metafísica, mesmo que na língua não tenha essa explicação metafísica, mas ela implica necessariamente, como dizia o Alfarabi, toda palavra vai levar ao fundamento metafísico. Então, eu acho que essa é interessante. Talvez, não sei se eu respondo bem a sua pergunta, mas isso é muito interessante, porque aí, por isso que eu citei a Maria de Lourdes, talvez a Maria de Lourdes pudesse mudar. Você mesmo, Edgar. Então, qual é esse sentido, não é, dessa palavra, do tetagrama na escritura, e como a tradição que você citou, seja judaica, seja muçulmana, né, islã medieval, seja tomista, interpretaram do Aristóteles, tornando metafísica a leitura da Bíblia. Você mesmo, Maimônides, né, faz isso muito bem. O Maimônides pensa, até o Spinoza debocha do Maimônides, falando assim, Maimônides pensa que interpretar a Bíblia é ver se a Bíblia está de acordo com Aristóteles. Sempre tiver de acordo com Aristóteles, ela está certa. Se não tiver, é metafórico. Ele exagera, né, o Maimônides? Mas o Maimônides fala, se não é de acordo com Aristóteles, é metáfora. Se tiver de acordo com Aristóteles, é verdade. Olha só, o Aristóteles ficou mais importante que a revelação, mas tudo bem. Isso é próprio dos filósofos, né? Em todo caso, eu creio que esse é um ponto fundamental da metafísica, vamos dizer assim, da importância da metafísica do Aristóteles. Ele de fato concentrou sua reflexão sobre o ser, não é? No caso, na forma de ente. Se isto aí trouxe alguma necessidade de um aprofundamento posterior, isso é bastante interessante, que foi feito pelos filósofos, vamos dizer, de religiões monoteístas, né? Que era, obviamente, a única coisa possível a ser feita, né? E foi feito justamente, sobretudo pelo Maimônides, que influenciou muito São Tomás de Aquino, depois o Avicena, obviamente. E, bom, de qualquer maneira, voltando a Aristóteles, essa discussão de Deus é interessante porque quando lá no livro Lambda ele fala que Deus é pensamento do pensamento, a diferença é muito clara, porque São Tomás não diz que Deus é pensamento, Deus é pensamento, mas ele é primeiro ser.
Então, a visão é muito grega ainda do Aristóteles, né? Que é essa veneração pela razão, pela inteligência, né? E o Santo Tomás, nesse sentido, eu acho que é mais bíblico, mas uma coisa eu acho que completa a outra, né? Não tem necessariamente exclusão, ou seja, a razão e o ser se completam, ou como dizia o Parmênides, pensar é pensar o ser, né? Então, acho que não haveria aqui Então, incompatibilidade. Sim. então, você está dizendo aí que Aristóteles, mais Moisés, eles tiveram em graus diferentes de visão ou de percepção um entendimento de um mesmo fenômeno, de uma mesma realidade subjacente, de um ser ou de um pensamento do pensamento, que esse Eu, fenômeno, que essas três perspectivas, elas são análogas ou se fundem em alguma dimensão do entendimento, é isso? eu acho que é isso mesmo, que elas se fundem. Eu acho que foi isso que eles viram com muita liberdade, não é? Aliás, a liberdade de quem tem fé, porque hoje as pessoas têm fé ficam com medo de fazer essas associações, né? Mas eles, eu acho que eram tanta fé que não tinham medo das associações, né? Ou seja, eu me lembro do Clemente de Alexandria, lá no século II da nossa era, ele vai dizer exatamente isso, mas não no sentido negativo, ao contrário, querendo fazer essa síntese, né? O Logos preparou os gregos para a chegada do cristianismo, assim como a Torá, diz ele, preparou os judeus para a chegada do cristianismo. Ou seja, eu falo ao contrário, até assim como a Torá preparou, na visão dele ainda é assim, assim também o Logos, a razão, prepara os outros para uma revelação maior, não é? Sempre existe uma revelação maior, mas nesse sentido, na visão dele, cristã, né? E, portanto, seria uma abertura para isso. É interessante, porque está mostrando uma certa compatibilidade entre a revelação hebraica e o logos grego, né? Isso é muito interessante, o logos e a revelação bíblica, né? Essa associação feita pelos padres da igreja no início do cristianismo, né? Que foi tão forte que marcou, eu acho, definitivamente a relação entre fé e razão na história do Ocidente, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que a relação sim Eu existe. diria, não, eu diria até que tem um grau de universalidade nisso, Isso, nessa experiência, porque uma coisa é o que se diz nas universidades, os filósofos. Você estava falando que a metafísica, por exemplo, é um livro quase proibido, eu vejo assim, né? Na forma como ele. Mas a realidade do fenômeno, ela é muito clara. Existe uma razão para o cristianismo, por exemplo, ser a maior religião do mundo e a religião que mais se expande no mundo. Né? Existe alguma razão que explica isso? E talvez quando a gente entende que esses fenômenos, né, eles remetem a uma verdade que de diferentes formas elas foram percebidas por Moisés ou Aristóteles, que não tem nada a ver um com o outro, né? Eles não, inclusive falavam idiomas diferentes e viviam em sociedades diferentes, mas que perceberam um mesmo evento. Isso talvez contenha aí uma profundidade nesse processo todo que explique essa esse apego universal, esse apelo universal, porque não existe uma religião que tenha tal universalidade como o cristianismo, né? Não existe, né? Não há como. Você tem cristãos em todos os lugares do mundo, e isso independe da expansão europeia, né? Isso não continua mesmo após os europeus estarem fora. Então, o que isso revela, o Carlos? Antes de passar para o Sócrates, eu queria te fazer essa pergunta, né? O que é que isso, na tua opinião, isso quer dizer? Né? E aí falar com fé também, porque não é uma questão só
de razão aí, apenas, né? É uma coisa muito profunda em termos de sentimento espiritual, né? E uma outra pergunta que é um pouco mais ingênua ou simplória, não é que eu esteja aqui transformando esse programa num show da Ana Maria Braga, mas é uma coisa um pouco mais simplória, que é que tipo de personalidade, na tua opinião, era Aristóteles? Porque que tipo de pessoa ele era? Isso que eu estou te falando, porque ele é tão brilhante, né? Ó, tem até a cara A dele. Pois é. personalidade Então, é essa. Agora vamos estudar. O psicólogo está aí, ele vai estudar a personalidade. Vai ser difícil. bom, então são duas perguntas. Uma é assim mais séria, mais profunda, e outra também igualmente séria, mas diz respeito a um aspecto mais pessoal, né? Como você vê? Porque eu, por exemplo, quando leio Maimônides e quando eu fico lendo esses pensadores antigos, eu sempre fico encantado. Às vezes eu percebo na coisa deles traços de personalidades, né? Traços, né? E eu queria te ouvir sobre Aristóteles. Então são Tá. duas questões, tá? E depois eu passo para o A primeira, Sócrates. tá. A primeira, que é. As duas são muito difíceis, mas a primeira, que é uma pergunta universal também, né? Na verdade, sobre a universalidade desse encontro, talvez vamos chamar assim. Agora, eu digo que essa universalidade do Aristóteles, que vai ser trazida pelo cristianismo, que também é uma religião universal, eu acho que o Aristóteles, se me permite dizer isso, também foi favorecido pelo cristianismo, embora essa não seja a interpretação comum, concorda? As religiões monoteístas favoreceram a expansão do pensamento do Aristóteles em vários níveis, não só a manutenção, mas a expansão. Porque a escritura, quer dizer, o Antigo Testamento, quer dizer, os Salmos, a Torá, vamos dizer assim, toda a experiência, isso que eu acho que é muito interessante, até essa questão do Deus presente, do tetragrama, tem um aspecto talvez que não seja tão, vamos dizer assim, claro para quem leu Aristóteles, que, digamos assim, eu acho que a escritura é um universal concreto, né? A Torá, a Bíblia, fala das coisas universais a partir da experiência concreta, né? E o Aristóteles é mais das abstrações filosóficas. Então, acho que esse encontro foi perfeito, né? Isso se deu bem claro nesse diálogo do Maimônides com a escritura, ou do São Tomás de Aquino, ou com o cristianismo e com a escritura. Então, essa é uma das razões, eu acho que tem múltiplas, né, Edgar? Mas, sem dúvida, esse encontro, que eu acho que hoje é muito importante, para ninguém cair na visão ideológica de ideias abstratas, vazias, sem essa concretude, que eu acho que só quem ensina mesmo é a escritura. Não sei se estamos falando bem. Quem tem prática de ler ou rezar os salmos vê como o salmo é universal concreto, né? É uma experiência muito interessante, uma experiência de vida, ou seja, uma palavra dissestes, duas ouvi, por exemplo. Isto é uma universalidade concreta que, obviamente, não seria na cabeça do Aristóteles, não teria cabimento isso, né? No entanto, eu acho que o cristianismo soube unir essas duas tendências que são universais no ser humano, a racionalidade e a experiência pessoal, né? Eu acho que isso é muito presente no cristianismo e graças, obviamente, à fonte bíblica. Então, o pessoal e o universal supriu essa carência humana do conhecimento racional universal e, ao mesmo tempo, supre, vamos dizer, o emocional, o pessoal, o autêntico em cada um. Eu acho que essa independentemente dos desvios, das desorientações ao longo da história. Não sei se respondi o suficiente, mas é uma pista, porque teria, obviamente, desenvolver outros aspectos. Quanto à personalidade do Aristóteles, bom, ele, na verdade, não tem nem condições de falar isso, mas eu gostaria, pelo menos, de associar o Aristóteles, ou pelo menos essa noção que eu tenho, com a descrição que ele faz do modelo dele de um homem ético. Eu acho que a minha noção do Aristóteles é essa mesmo, do homem ético. Ali da história pessoal, né, da Macedônia, com o Alexandre, as suas relações, essas todas coisas que são talvez menores, não um pouco importantes, mas menores em relação à noção que ele dá ele mesmo sobre o homem modelo, que eu acho que ele era um pouco esse homem modelo,
que ele chama lá na Ética de Nicômaco do homem diligente ou do homem expedito. Em grego ele fala o spudaios aner, o expedito spudaios, quer dizer, o homem eticamente virtuoso, que é modelo. E aliás ele fala isso, o homem virtuoso, esse spudaios aner, este homem diligente, ele é, na verdade, aquele homem que é muito comprometido com seus princípios. Né? Ele dá umas 12 características. Né? É muito interessante isso. Ele age sempre segundo a razão e a virtude. Ele é a medida da vida virtuosa. Isso é muito interessante. Ele é a medida da vida virtuosa. É uma espécie de modelo, um paradigma. Nesse sentido, mostra que Aristóteles também não tem uma ética muito abstrata, não. A ética dele é bastante ligada ao dia a dia, certo? Então, você reconhece uma pessoa como modelo, você reconhece uma pessoa virtuosa. Isso é próprio, né? E diz uma coisa muito interessante, para o homem desse gênero, o homem virtuoso, já existir é um bem. Isso é quase bíblico, né? Já existir é um bem. Então, esse modelo eu acho que é bem do Aristóteles, a própria tentativa divina. A sua vida é agradável, não é? É prazerosa para os outros que convivem com ele. Esse homem expedito é também um homem que tem bons amigos, e os amigos gostam de estar com ele. Assim vai, ele vai trazendo 12 características que eu acho que representam muito o que ele é, o homem de valor, ou o homem expedito, o homem diligente, o homem ético no sentido bem concreto, sem abstrações, sem utopias. Ele é aquilo com que ele se comprometeu em termos de valores, né? Isso é de uma excelência espiritual que é atraente, atrativa, né? Eu acho que Aristóteles era essa figura atraente, atrativa espiritualmente falando, né? Não sei se eu respondi, Edgar, mas era uma tentativa. Mas, porque eu acho que quando ele dá pistas do que é o homem modelar, é claro que ele não pode ter ficado incólume as próprias pistas que ele mesmo dá, né? Não, você tem razão. E você falou aí que sobre a vida, os dados biográficos que nós temos deles, por exemplo, ele foi professor de Alexandre o Grande, né? O que não é uma coisa fácil, imagino eu, Não é ser mesmo? professor de Alexandre o Grande. Não deve ter sido, e, no entanto, ele foi professor e teve paciência com Alexandre o Grande, tudo isso, né? O que mostra que isso corresponde, né? Um professor paciente e atento. E o Alexandre o Grande, claro, ele podia ser um gênio, mas ele, até onde a gente entende, a capacidade dele de reagir aos problemas e a curiosidade dele pelas coisas tem muito a ver com a formação dele, né? Certamente. Ele está sempre curioso de ver, de conhecer. Quando ele encontra os hindus, né? Naquele célebre encontro com os yogis da Índia, e ele fica fascinado com aquilo, né? E saber que lá na Índia tinha aquele pensamento todo. Então, isso acho que corresponde ao que você falou. É interessante isso, como na obra de uma pessoa aparece, né, o que a pessoa é em algum momento, né, ou o que ela pretende, ou o que ela busca ser, né? Isso é uma coisa Isso. interessante. Eu queria passar a palavra agora ao nosso Sócrates Nolasco. Sócrates, por favor. Prazer, muito obrigado. Deixa eu abrir aqui o meu. Não, estava aberto, Ok. só. Agora foi. É. Então, professor Carlos, prazer ouvi-lo. Prazer mesmo. É sempre um prazer aí estar com o Edgar, enfim, nessas lives. Isso me acrescenta muito e, de alguma maneira, tento dar alguma contribuição. Antes de fazer, enfim, uma participação mais direta, eu estava me lembrando a respeito do Alexandre o Grande, quer dizer, o Freud ele foi muito criticado por uma frase que, na verdade, foi atribuída a ele, de que a natureza, vamos dizer assim, é um destino, né, colocada na ideia de que a pulsão, né, enfim, a força vital era o destino humano, como se estivesse associado ao biológico. Mas, na verdade, essa frase era do Napoleão Bonaparte, que dizia que a geografia era um destino, né? E nessas duas construções, né, pegando um pouco a ideia que o Edgar colocou de que há um pouco do homem na obra,
lendo a metafísica, e eu acho que não só, mas o Oregon também, né? A questão do ser é uma questão que vem na metafísica sendo colocada antes mesmo do Aristóteles fazer uma indicação daquilo que seria a discussão sobre a metafísica, né? Ele se ocupa nos primeiros livros das questões que estariam diretamente associadas ao ser. E eu acho que nos outros trabalhos também, se a gente considerar a história dos animais, a geração dos animais, enfim, há uma preocupação constante numa descrição, não é? Que fica muito vinculada a uma distinção, né? E a distinção e a descrição como sendo uma ferramenta de auxílio à organização do pensamento, né? Então, esse ser é um ser que, de alguma forma, se sente convidado a pensar o mundo, né, diante daquilo que o mundo lhe provoca ou lhe causa enquanto perplexidade. E percorrendo parte da obra também, eu acho que certamente que existe uma vinculação a uma tradição racionalista, né, ou que o Descartes até vai utilizar lá em Meditações, não como uma metafísica, mas como uma filosofia primeira, né? A primeira das filosofias, né? O Leibniz também, de alguma forma, faz isso. Enfim, mas, de alguma maneira, essa ideia do ser é sempre seguida de uma ideia de causa, não é? Ou seja, pensar, organizar a ciência, quer seja enquanto do ponto de vista da técnica, do ponto de vista, né, da poesia ou do ponto de vista das ciências propriamente ditas, de alguma forma seria identificar qual seria a causa primeira, né? E aí ele vai, eu acho que no Metafísica, fazer uma relação entre a causa primeira e o motor primeiro, não é? E a causa e o motor se unem na ideia de Deus. E eu acho que ele vai também respondendo a si mesmo em relação às próprias questões que ele vai colocando, que vai formulando ao longo do Metafísica. Mas o que me chama muita atenção nesse trabalho é a tentativa e o esforço de pôr na palavra a totalidade, né? A totalidade da experiência diante da perplexidade que pode ser formulada. Quem sou eu? Quem somos nós? Para onde é que nós vamos? Para que direções nós vamos seguir? Ou seja, e lendo um trabalho do Freud, enfim, chamado O Intrafamiliar, na verdade esse trabalho é um trabalho que foi meio desconsiderado, ele não é muito lido, e é lido por alguns, mas o intrafamiliar, o não familiar, né, porque no alemão tem essa referência, no Ander, enfim, ele fala do estranhamento. Não é? Do estranhamento. O estranhamento e aquilo que Russell também vai falar quando diz que a qualidade do pensamento ele está no vigor da vertigem que ele possa gerar, né? E eu percebo que há uma força no Aristóteles que foi um pouco, possivelmente, perdida, né, ao longo da organização das tradições racionalistas no Ocidente, muito semelhante ao que aconteceu com os estudos referentes à Cabala. Eu estou me referindo aos trabalhos do Scholem, do Gershon Scholem, onde ele vai dizer que o Maimônides, por exemplo, ele opera dentro de uma categoria de racionalidade que ele perde, de certa forma, o aspecto da totalidade, mas da totalidade no sentido de tudo aquilo que gerou e convocou uma palavra para ser dita, tá certo? Para ser distinta, para ser nomeada, para ser qualificado o objeto, mas que, pela limitação da palavra, né, parte do que foi descrito ficou fora. Existe sempre uma parte da totalidade que não consegue submeter aos critérios nem da lógica formal, né, e nem daquilo que a ferramenta oferece para o homem dizer a respeito da sua experiência. Ou seja, a palavra ela é flexível, né? Ela não é exata, né? Mas ela, de alguma maneira, está comprometida com uma certa totalidade, uma certa unidade que é estranha ao falante, né? Ou seja, a palavra fala muitas vezes o falante, né? A palavra muitas vezes diz ao falante. Mas se o falante se esquece de que existe algo anterior à palavra que o fez exatamente pensar, possivelmente
porque os judeus, né, enfim, a trajetória judaica na Idade Média em diante, que vai ter uma referência em Maimônides, ela vai também considerar, por exemplo, a Halahá, né, e o Shulchan Aruch, são duas formas de regras, de leis, né, de princípios, né, o próprio Pirkei Avot, que são a ética dos pais, né, ou seja, são sistemas normativos que vêm, de certa forma, fazer com que a descoberta ou com que as palavras se confirmem como uma determinação da verdade. E aí a totalidade ela se perde. Então, é mais uma ponderação e uma questão, uma tentativa de discutir um pouco mais isso, porque no caso dos judeus, quando o Estado de Israel foi criado, os iemenitas eles migraram para Israel. E essas tradições dos judeus no Iêmen eram tradições muito vinculadas à prática cabalista, né? A cabala quer dizer, tem uma relação com tradições. Certamente eles não deixaram parte desse legado fora, porque o Zohar, né, o livro dos esplendores, né, aparece também mesmo posterior à Idade Média. Mas a experiência que o Scholem fala no que diz respeito às inscrições, ao texto bíblico, ao texto da Torá, diz respeito à experiência mítica, né? Ou seja, o que estaria escrito seria a diferença. Não é um texto como as regras, mas o que estaria sendo dito seria um texto da experiência do místico, né, na escrita do texto sagrado, vamos dizer assim. E eu percebo que, de algum modo, né, esse Aristóteles que fica esquecido, ele fica esquecido nessa dimensão, né, do Ocidente, onde também as escrituras e também a religiosidade ela vai ser colocada num depósito de uma palavra exata. Né? E se percebe que na leitura, particularmente do Zohar ou da Cabala, que as revelações elas são muito abertas a outras reflexões. A totalidade ela está sempre presente no sentido de fazer com que esse movimento ele se constitua. Então, quer dizer, uma pergunta seria: teria sido a ocorrência do esvaziamento da totalidade, né, no pensamento das tradições racionalistas aqui no Ocidente, decorrentes desse descuido, desse lapso em dar à palavra uma força maior do que, na verdade, a palavra tem? Né? Essa seria uma consideração, entende? Né? Enfim, eu sei que não é uma situação muito fácil, mas... Não é nada fácil. Mas, de algum modo, ao que nós chegamos, o que nós perdemos nessa trajetória, né, ao longo desses estudos, né? Enfim. A pergunta do professor Sócrates é muito interessante, né? Agora eu só estou pensando, o professor Rito vai trazer a matemática dele, assim eu vou estar aniquilado, né? Entre a linguagem e a matemática, eu vou ser aniquilado. Bom, vamos ver. Eu creio, uma coisa acho que é importante, você tem razão, porque a reflexão que você faz é muito a partir das conquistas do pensamento, vamos dizer, contemporâneo da linguagem, não é isso? Não é? Talvez do século XIX e XX, que obviamente não podia estar presente no Aristóteles, aliás, são conquistas importantes do pensamento contemporâneo, etc. Não só do Freud, mas da teoria da linguagem mesmo, seja da Wittgenstein, seja do Searle, seja, sei lá, essas grandes tradições aí da filosofia da linguagem. Então, obviamente, teremos que ponderar em relação ao que Aristóteles, como ele poderia se safar disso de alguma maneira. Mas eu acho que você trouxe na sua pergunta uma coisa muito interessante. Mas antes disso, eu queria dizer, já o Platão tinha feito uma discussão sobre a linguagem lá no Crátilo. O Aristóteles tem uma certa consciência, obviamente não igual a nossa, né, porque não tinha cabimento, mas agora, uma coisa que você acho que está embutido de alguma maneira na sua questão é que o Aristóteles é um filósofo não só teórico abstrato, ele é também um filósofo prático, né? Eu acho que isso fica bem claro na sua teoria, na sua divisão das ciências, seja do saber especulativo, seja do prático produtivo, seja do prático moral, político, né? Então, eu acho que isso salvaria um pouco Aristóteles, isso é um aspecto. Mas antes de falar disso, eu queria voltar ainda no aspecto, vamos dizer, lógico. Se a gente ler lá o órgão, não é? Você vê que Aristóteles tem uma coisa que, se o nosso debate hoje é um pouco dizer a atualidade do Aristóteles, eu acho que uma das coisas atuais do Aristóteles é ele ter
feito uma reflexão que talvez o Russell tenha reconhecido um pouco e tenha desenvolvido muito mais do que ele. Eu acho que isso está por desenvolver ainda, pelo menos reconhecendo Aristóteles, é que as nossas categorias têm, antes das categorias lógicas e da linguagem, tem o que ele chama de antipredicamentos, anticategorias. Eu acho que isso foi pouco estudado no Aristóteles. Não é? Quando o Russell fala de mundo da vida, um mundo pré-conceitual, ou Merleau-Ponty na área da fenomenologia, né? Dizendo que existe esse ser selvagem, que não foi levado ao nível do conceito, a restrição conceitual, eu acho que é o ponto que você está tocando, né? Um pouco pela linguagem, mas também pelo próprio conceito redutivo. Então, eu acho que esse diálogo existe. E há também uma obra muito interessante, 2 ou 3, sobre a fenomenologia do Aristóteles. Fora de época essa palavra, mas não no sentido que ele tenha feito fenomenologia com o método do Russell, mas no sentido que ele tem muito disso também, de observar o mundo concreto e deixar as coisas falarem para a consciência. É verdade que depois ele categoriza, e aí talvez seja uma queda do que você está falando. Quer dizer, usando a linguagem do Heidegger, uma decadência no sentido de caiu ao mundo das definições. Isso seria uma dificuldade a se resolver, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele tem toda a ética nicômaco, aliás, ele rompe ali na ética, rompe no sentido, não de romper, mas no sentido assim, ele faz essa observação, vamos fazer uma obra que agora não tem o mesmo método da metafísica. Nós queremos observar as pessoas concretas, com as suas ansiedades, com as suas ações concretas, com a sua prática, e a partir disso, que é um mundo que não foi previamente conceituado ainda, ver o que nós podemos dizer que poderia ser a ética. Então, ele é bem, vamos dizer assim, fenomenólogo nesse sentido, né? Então, e também nesse sentido pré-conceitual, porque ele fala nesse termo especificamente antipredicamento ou anticategorial, a formação do nosso conceito, vamos dizer assim, esse mundo que está dentro de nós que ainda não foi conceituado em termos de categorias. Isso é muito interessante. O Russell vai explorar muito isso, né? Depois no mundo da vida, a experiência, até o Habermas hoje em dia usando essa expressão em sentido mais político do mundo da vida, né? Então, de qualquer maneira, existe esse potencial do Aristóteles, não é isso, Edgar? É nossa tarefa falar disso hoje também, né? O que não foi explorado ainda do Aristóteles, que é um mundo ainda a descobrir, tá certo? Esse mundo, então, é claro que você falou uma tradição que vai tomar o São Tomás o Aristóteles um objetivo bem claro, que aliás é o mais impactante, né? Em termos, porque nós somos ricos, né? Lá posso fazer interpretação, somos ricos em sabedoria, então nós temos muita coisa à disposição. Mas vamos ver na história. Quando vem o Aristóteles que organiza tudo, a história em determinado momento precisou desse momento organizacional, né? Então talvez tenha pegado mais essa linha mais objetiva, organizada, o Linneu depois, todo mundo quer aquilo que é importante para fazer a biologia. Mas isso não exclui que tinha toda uma outra reflexão ainda não categorizada e que ele que tinha consciência. Talvez não no nível que você trouxe aqui, né, da linguagem, do Freud, que traz outras, que é, na verdade, que eu creio que não é incompatível com as intuições do Aristóteles se nós olharmos o Aristóteles de maneira de mais boa vontade, sem o peso da história reducionista. É isso que eu acho que nós estamos concordando nisso. Eu acho que ali tem alguns elementos muito importantes, pré-categoriais, vamos falar assim, que poderiam ser explorados nessa discussão que é muito mais sensível, para nós somos mais sensíveis a ela hoje. E por isso eu acho que o Heidegger tem razão, em certa medida, quando diz que Aristóteles, então, reduziu a discussão do ser ao conceito da substância. Sim, essa foi a tradição, e ele fala isso claramente na Metafísica, no livro Zeta, né? O ser é, sobretudo, substância, mas ele, sobretudo, não só. Mas é claro que nós ficamos com esta tradição e pode ser um pouco reducionista. Mas, por exemplo, na tradição católica, né? Freud, Jung, vão explorar muito essa coisa da transubstanciação, da substância, essa terminologia que é um pouco reducionista. Se falar para os católicos hoje, ficam escandalizados. Mas qual é o católico? Bom, tirando os católicos mais tradicionalistas, você talvez entenda disso, mas os católicos, vamos dizer assim, do Vaticano II, ou seja, que o Vaticano II foi um resumo
das conquistas do pensamento ocidental também, não é? Uma atualização da Igreja. Então, também soube reconhecer essa coisa que não estava tão fechada dos moldes tradicionais, por exemplo, do São Tomás de Aquino, não é? Interpretando Aristóteles só pela substância, transubstanciação, não sei o quê. Certo? Existem outras dimensões que não foram exploradas. Isso não diminui nada o outro conceito, não é? Mas simplesmente tem que refazer para que o conceito não fique estático ou fique, na verdade, um aprisionamento da condição humana. Você aprisionou o homem, no caso até Deus ou a fé, nesse conceito de substância. Então, isso não tem possibilidade, né? Eu acho que o Heidegger mostrou isso muito bem. Então, só que o Heidegger vai para outro caminho. Ele também não quer, é um abandono, mas eu acho que o equilíbrio aqui é melhor nesse sentido. Existe, eu digo, em termos católicos mesmo, porque essa mania de falar em transubstanciação, vamos falar que eu estou falando de heresia, né? Mas não é não. Mas se você pensar bem, esse conceito foi feito por São Tomás no século XIII. Vai dizer que os outros cristãos do século I até o XIII nunca acreditaram em Jesus na hóstia? É meio ridículo isso, concorda? É sempre a mesma fé, só que o Aristóteles forneceu São Tomás de Aquino uma palavra, como você disse, que organiza. Mas é só isso? Não é possível. Seria muito primário você dizer que só tem fé católica quem acredita nessa palavra transubstanciação. É muito pobre. Né? E isso é uma imagem que eu acho que serve para o resto da vida. O Aristóteles, às vezes, é aprisionado nos conceitos que dão a ele, mas é porque o pessoal não está indo ao texto, à fonte, não está indo lá para ver o que ele tem a dizer para nós hoje também. Não sei se eu me expliquei direito. Eu tentei um caminho, mas eu dizendo que essas novas descobertas, a pergunta agora seria, haveria um diálogo possível? Não porque tem que ter diálogo com Aristóteles, mas porque, de fato, ele é um monstro das intuições iniciais filosóficas, não é? E fecundou tantos momentos da história, eu acho que é capaz de fecundar este também, né? E eu acho que isso é interessante. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que, inclusive, assim, se há uma responsabilidade no reducionismo, ele fica muito mais associado ao Descartes do que propriamente ao Aristóteles, porque o Descartes criou um problema para a filosofia que não existia antes dele, né? Que é essa distinção entre substância e matéria, né? Quer dizer, exatamente. Você vê um deslocamento dessas duas categorias dentro do pensamento aristotélico, quando ele fala do espaço, do tempo, enfim. Mas Descartes ele faz uma cisão nisso, né? Então, ele criou um problema para a filosofia. Como é que você vai agora construir o ser constituído de duas dimensões que o pertencem, mas que são antagônicas, né? Enfim. E que sacrifica o concreto, talvez. Que eu acho que essa grande coisa da filosofia contemporânea, da psicologia, aliás, a psicologia tem tudo a ver, né? Porque a psicologia entrou nessa coisa do concreto. Me permite dizer assim, certamente. Que não é uma questão de abstrações, não é encaixar todo mundo no modelo. Exatamente. É o que o Bachelard, de certa forma, vem falar, né, a respeito da crítica à psicologia que ele faz. Né? Sim, certamente, porque há muito mais para ser dito do que a palavra consegue atender. Não é? Quer dizer, então, mesmo que falte método, mesmo que falte conceitos, né, há mais para ser dito do que já foi posto e dito. Né? Assim, o motor... Mas eu creio que essa redução na linguagem, inclusive, criou um problema para os dias de hoje. O problema de acesso ao ser, justamente. Então, como é que nós vamos sacrificar o ser por causa da linguagem? Temos que voltar ao ser. Se a linguagem, em algum momento, nós descobrimos que ela pode aprisionar o ser, temos que nos libertar. Mas isso não invalida a coisa, não é? Isso que é interessante. Que chegou até hoje, certamente, mas a linguagem agora, acabou... A sutileza é essa. Porque nós não temos como não usar a linguagem. Então, senão também nós estaríamos fadados ao fracasso agora. Daqui a um tempo somos nós que estamos falando coisas reducionistas. Então, certamente. Eu acho que... Agora, é interessante isso, a sua perspectiva. Agora, eu teria, se você me permite ainda, posso falar, Edgar? Porque eu acho que hoje, se nós pensarmos um pouquinho, por exemplo, Aristóteles é psicologia. Eu vou falar de outra área, você me ajude, não acho que eu não sei nada, mas tudo bem. Mas, por exemplo, na psicologia comportamental, nessas linhas, outras linhas de psicologia, você não vê como aquela intuição magnífica do Aristóteles, que era uma coisa difícil,
da ética, mas também até na retórica ele aborda isso. Essa coisa de você, digamos, conseguir, de alguma maneira, superar os problemas do indivíduo a partir da formação de um hábito. É uma coisa Comportamental. comportamental. A teoria do hábito do Aristóteles é muito moderna, no sentido, a razão não tem poder de falar assim, você não faça isso. É ingênuo pensar que eu vou lá, o médico falou que eu devo me portar assim, devo mudar de vida, deixar o álcool. Não é questão disso, de uma ordem racional. Olha, você pode conhecer essa ordem do Aristóteles, isso não significa que você vai fazer. Isso precisa de um hábito. Como hábito, a teoria do hábito dele, você tem que fazer vários atos até você, além de estar convencido intelectualmente, você tem que estar emocionalmente, vamos dizer, convencido, exercitar emocionalmente. Isso eu acho que é um prato para uma discussão, cheio para uma discussão bastante importante para a psicologia. O que ele está pondo ainda no limite dele, numa discussão da ética, mas isso ultrapassa a discussão da ética, né? Talvez entre mais em umas outras ciências hoje em dia. Mas, então, eu acho que isso são pistas para Aristóteles hoje, vamos dizer assim. Eu acho que o Aristóteles tem um trabalho que ainda é possível ser lido, entendeu? Das maneiras que foi lido até então. Se ocupou de uma grande parte, né? Eu acho que a psicologia, particularmente, ela faz uma crítica muito curta em relação a si mesmo, né? Porque essa base da psicologia comportamental hoje a gente já encontra nos estudos mais recentes, né, de topobiologia, epigenética, até na etologia mesmo do Lamarck, enfim, né, do William James, enfim. Você vê que há nesses trabalhos mais do que, na verdade, se ofereceu numa interpretação que muitas vezes é ideológica sobre o próprio autor, né? Quer dizer, ou seja, porque eu acho que o encontro com qualquer autor, como com qualquer pessoa, é um encontro que se dá dentro de um formato, mas dentro também de uma abertura. Porque senão acaba-se nesse cotidiano, né, e o hábito tem uma força muito grande, né, nisso, em se criar protocolos de interação e se perder, né, o ser na sua dimensão maior do que aquilo que ele se mostra através daquilo que ele sabe sobre si mesmo, não é? Então, assim, eu acho que a linguagem, né, e eu acho que a psicanálise entrou de uma forma mais direta, ela acaba, quando Lacan vem falar a respeito da sistematização do inconsciente pela linguagem, ela acaba reduzindo o sujeito a isso, né? Se você for investigar o Lacan e ver de alguma maneira se dentro dos textos há uma preocupação com a questão dos afetos, esse motor, né, que Aristóteles fala, né, da causa primeira, do motor, enfim, não vai existir, né? Ele acredita que o inconsciente é sistematizado pela linguagem e, de certa forma, o é, mas não é só. Isso não reduz o inconsciente a isso, não é? Então, assim, a linguagem acaba, de algum modo, criando um problema para ela mesma, né? E muito semelhante àquilo que ela criticava, quando ela se faz reduzir. Eu acho que o reducionismo ele é sempre um vetor importante de ser avaliado dentro de cada sistema de pensamento. E a psicologia muitas vezes se esquece disso, né? Acho que eu concordo. É interessante. Olha, eu gostaria de falar alguma coisa. Eu não sei se o Rito vai querer falar alguma coisa. Não sei se ele está no ar. Mas Está no ar. O Rito está no ar. Mas antes disso, eu queria fazer uma observação sobre isso. Eu nunca produzi nada assim profissional sobre Aristóteles e nunca o li com a intenção de extrair dele elementos que possam se encaixar dentro de uma narrativa científica qualquer, né? A minha leitura de Aristóteles é uma leitura bastante descompromissada ao longo da vida inteira, né? E a minha impressão dele é que ele fala de tudo, absolutamente tudo. E qualquer coisa que você possa pensar está ali presente em essência, em semente. Essa é a minha impressão de Aristóteles. Quando você diz que Aristóteles é um monstro, eu acho que ele é realmente. Aquilo ali não é uma coisa normal do ponto de vista da história do pensamento. É claro que depois de 2.300 anos de discussões sobre Aristóteles, há muitos esquemas e modelos que foram construídos para explicar o
pensamento dele. E, como vocês colocaram muito bem, isso é até uma necessidade da própria narrativa humana para poder comportar as coisas. Mas aqui, outro dia, teve presente um outro amigo meu, o Carlos Nejar, que é escritor. E o Carlos Nejar falou uma coisa interessante. Ele falou assim, a palavra... Ele é poeta, né, escritor. A palavra... Dentro da palavra, para além da palavra, está Deus. Deus está presente em cada palavra, em cada ato humano de denominar as coisas ou de estabelecer correlação entre as coisas que ele denomina, você tem Deus por trás. Essa afirmação, que é uma afirmação assim, poética, não é uma afirmação científica, assim, ela sempre me passou... Quando eu leio Aristóteles, eu vejo sempre ali um volume muito grande de coisas a serem vistas e identificadas, que eu, na verdade, nem sei exatamente quais são, porque eu não tive essa leitura dos modelos sobre ele. Mas eu tenho a impressão que a construção dos poderes acadêmicos dentro das universidades, a forma como as coisas são organizadas, a maneira como você é obrigado a acompanhar esta ou aquela tendência, esta ou aquela escola de interpretação, certamente é reducionista e se afasta. Então, quando vocês falam assim de retornar aos elementos originais, é claro que não dá para ler Aristóteles, isso eu descobri logo no primeiro momento, sem ter algum tipo de conhecimento mais amplo de determinadas questões. Hoje em dia, e eu acho que na época dele também era a mesma coisa. Mas certos textos realmente merecem ser entendidos e lidos, e por isso é que acho que as pessoas falam de retorno a Aristóteles, né, no sentido da descoberta ou da permanente redescoberta, né? E isso acho que é um grande desafio intelectual quando a gente está trabalhando com esses clássicos, que é o de retornar a eles, e depois que você tem 40, 50 anos de produção acadêmica em torno de um autor, onde o número de livros e artigos e dicionários e enciclopédias já chegou a, sei lá, 10.000 volumes e artigos. E aí, outro dia, alguém falou assim para mim, não, eu estava querendo estudar Philon, porque... Eu digo, mas não tenho condições de estudar Philon. Eu falei, mas por que eu não tenho condições de estudar Philon? Porque você vai ter que recuperar todo o pensamento, tudo que já se escreveu sobre Philon nos últimos, pelo menos, 15 anos, porque deve ser uma coisa assim assustadora e monstruosa, né? Para depois poder reconstruir tudo, para então poder estudar Philon. Eu falei, não, espera um pouquinho, então é impossível você estudar ou redescobrir algum autor se você necessariamente tem que ficar amarrado a uma determinada escola ou alguma leitura. A grande questão é como você redescobrir as coisas de uma forma sistemática e correta, mas eu acho que a universidade e a tradição acadêmica colocam camisas de forças ao pensamento que impedem realmente, às vezes, a redescoberta. Então, quando você vai ler o Aristóteles, você percebe que como você falou muito bem, Carlos Frederico, você vê o Heidegger, ele fala coisas sobre São Tomás que não são de São Tomás. Foi o que eu entendi. Ou seja, ele estava ligado a alguma tradição de interpretação da obra de São Tomás que afirmava isso ou aquilo de São Tomás. Ele nunca retornou, ele nunca foi a São Tomás para ver se aquilo era aquilo mesmo. Então, a gente se perde no mundo dessas ideias e dessas palavras todas, e aí, de vez em quando, alguém fala assim, não, vamos ver Aristóteles. Espera um pouquinho, tá? Alguma coisa está errado. O próprio ruído da comunicação que existe, né, nessa produção bibliográfica infinita mostra alguma coisa sobre Aristóteles. Tem que voltar lá. Porque é muita mentira também, né? Muita ilusão no que as pessoas escrevem e leem. Então, eu acho isso fascinante o que o Sócrates colocou, porque, ao meu ver, isso deve ser uma questão que o intelectual deve ter quando pensa, quando raciocina sobre as coisas, né? Porque ainda mais numa universidade como a brasileira, que está tudo tão congelado, tudo tão engessado, os conceitos estão de tal forma fechados e as visões são tão obrigatórias. Aí eu realmente fui num congresso,
sobre a história da Companhia de Jesus, aonde um cara se virou um historiador eminente, ele se virou ali no lugar onde ele estava falando e falou a seguinte coisa: imaginem vocês, a gente que diz que temos que redescobrir Aristóteles. Aí eu falei assim, bom, ele falou isso como se fosse o maior absurdo do mundo. Ele falou assim, como se isso fosse uma coisa inaceitável. Eu falei, mas espera um pouquinho. Eu falei, quando foi a minha vez de falar, eu falei, mas espera um pouquinho, qual é o problema? Eu não entendi aí qual é o absurdo de falar que tem que se redescobrir. Não, porque Aristóteles era escravista, defendia a escravidão. Eu falei, não, espera um pouco. Eu falei, não, você não está entendendo Aristóteles. Você não está entendendo o que ele está falando e você não está entendendo o que era o mundo de Aristóteles e a diferença para o mundo atual. Quer dizer, então é muito difícil. A gente vive um momento de muito... Você está falando de Dante. Eu, por exemplo, se algum dia... Eu espero não ir ao inferno. Meu objetivo não é esse. Eu falo com toda sinceridade. Mas se algum dia eu for, certamente, se por qualquer coisa, certamente vou colar no Aristóteles, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. É a melhor pessoa que está por lá, eu não tenho a menor dúvida. Mas eu espero não ir, Carlos, com a tua ajuda. Com a tua ajuda. Mas Aristóteles, eu acho que a essa altura ele já saiu do inferno também, coitado. Ele já pagou tanto preço. Tem que haver justiça. Deve existir alguma justiça que salve. E Rito está aí? Estou aqui. Está me ouvindo? Eu gostaria de falar alguma coisa, Rito? Eu gostaria de agradecer e saudar, sobretudo, o professor Carlos Frederico. Obrigado. Muita saudade daquela conversa da gente lá e ótimo. Gostaria de vê-lo aqui outras vezes. Mas, para não alongar, até por conta da hora, Edgar, queria fazer 3 comentários. Um a respeito dessa sua última fala, né? Fazer um estudo hoje de qualquer um desses pensadores do passado exige um trabalho enorme, muito discernimento, porque essas terceiras e quartas vozes sobre o que eles disseram assim, tem prevalência aí na literatura, é muito complicado. Mas quanto ao professor Carlos Frederico e ao professor Sócrates, eu queria dizer, eu gostaria muito de você promover aí, Edgar, uma conversa entre esses 2 intelectuais sobre a consciência, sabe, sobre a sua perspectiva hoje e a visão dessas pessoas, como é que isso chegou até aqui, um momento em que nós estamos sendo provocados pela tecnologia e pela situação. Eu tenho assim uma sensação, entramos no 3º milênio, né? Entramos no 3º milênio. A pandemia nos convidou e nos mostrou a porta de entrada. A tecnologia está fazendo chover. É uma loucura o que se usa hoje de tecnologia. Não há rede que aguenta. Eu moro aqui em Ipanema, estão quebrando a Visconde de Pirajá de novo para passar fibra ótica. É uma loucura, né? E isso, em muitos aspectos, de maneira leviana, de maneira oportunista, para usar uma palavra pesada, mas que eu gosto dela, calhorda em vários momentos do oportunismo, etc. E como fica a consciência nisso, né? O que nós, ou talvez pela minha idade com essa expectativa, o que nós teríamos para dizer com tanta competência que vocês demonstram na junção desses dados históricos, dessas reflexões históricas, como é que fica a consciência? O que eu tenho para dizer para os jovens? Nós, que somos professores, vamos voltar agora. Eu estou num esforço grande para estruturar a tecnologia da UERJ para a gente voltar, sabe-se lá como. O que nós temos para dizer para aquelas pessoas além da droga? Muito obrigado, Edgar, pelo convite. Muito obrigado a vocês, sobretudo pessoas que falaram, professor Sócrates, professor Carlos Frederico, pelos ensinamentos que trouxeram aí. Eu fico... Obrigado, professor Rito. Muito grato. Revê-lo. Eu acho que a consciência, inclusive, chama o nosso Bergson, né, para a gente entrar numa discussão Bergson e a consciência. Isso é uma coisa que o professor Rito também poderá ajudar a discussão toda desse trabalho fenomenal do Bergson no século XX, né, da vida espiritual da consciência. Eu acho que tem tanta coisa importante. De fato, é uma coisa difícil. Eu acho que seria mais para o Nolasco do que para mim. Porém,
Estamos aí no jogo, né? Eu acho que alguns de nós podem estar melhor situados no assunto. Mas Exatamente. esse é um assunto para todos. Eu acho, Exato. eu concordo contigo, professor. Eu concordo contigo. Essa pergunta que você fez, Rito, o que é que nós temos a dizer além das drogas, é complexa, porque como não falo de drogas, né, então eu fico sem dizer nada, no fundo, porque é uma situação de muita perplexidade. Agora, que as drogas realmente imperam no ambiente universitário, eu não tenho a menor dúvida. E isso diz alguma coisa sobre o nosso tempo, né? Diz alguma coisa sobre o nosso mundo, porque as pessoas sempre beberam. Não vai voltar a Paris da época do São Tomás de Aquino, eu não posso acreditar que as pessoas não bebessem vinho, essas coisas todas, essas coisas existiam. Mas essa cultura das drogas, a forma como isso se consolidou no mundo contemporâneo, a maconha especialmente, né, é o carro-chefe. Isso aí diz alguma coisa. E essa tua pergunta, Antônio, então, a pergunta, o que é que isso diz? E qual é o nosso papel nessa história toda? Porque o pensamento é uma coisa que o Rito sempre fala, que eu acho importante, ele tem que ter um significado, ele tem que ser relevante para as pessoas, né? Ele tem que dizer alguma coisa para as pessoas. Então, quando a gente fala em retornar Aristóteles, é porque essas leituras todas, entre ler Heidegger e ler Aristóteles, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida, Edgar, se me der, Edgar, você tem que escrever um trabalho, aí você escolhe ler Heidegger ou ler Aristóteles. É evidente que eu vou escolher Aristóteles. Primeiro porque Heidegger é meio ilegível, na verdade. Mesmo em alemão, não tem essa história de que ser culpa da tradução, não. Todos me explicam que mesmo em alemão, é provavelmente ilegível, né? É muito obscuro. Ele exige de você leituras e determinados conhecimentos que, para você adquirir, exige uma dose grande de afastamento das questões reais e das questões objetivas. E aí eu vou escolher Aristóteles, porque Aristóteles ele nos aproxima do mundo real, ele nos aproxima da realidade. Ele é um pensamento seminal. Então, se eu for dizer alguma coisa que não seja droga, eu certamente vou preferir Aristóteles. Aristóteles, os homens são homens, as mulheres, mulheres, né? As coisas têm uma natureza. Então, isso é alguma coisa que é a base para qualquer outra coisa. Então, eu diria que eu vou escolher Aristóteles, sem dúvida alguma, né? Não tem como. Então, o que é que a gente vai dizer? O que é que a gente vai dizer além de drogas? O que é que a gente pode dizer além de drogas? A gente tem que buscar um pensamento que seja relevante, que possa ajudar as pessoas, porque Foucault, por exemplo, que eu não aguento mais escutar Foucault nos últimos 30 anos, não se fala em outro assunto na universidade que não seja Michel de Foucault, nada contra, eu não estou dizendo que ele não é um, mas chega um momento em que você se pergunta o que é que aquele pensamento realmente diz à tua vida, à tua existência. O que é que ele diz? Né? E você vai ver que há outras coisas para serem estudadas e ditas que são muito mais reais. Por exemplo, Carlos Frederico, a própria Bíblia. Exatamente, isso surpreende. Por que as pessoas hoje, digo até falar assim, literatura não conhece a Bíblia? É quase primário que toda a história da literatura ocidental depende da Bíblia. Se uma pessoa não sabe nem isso, eu fico impressionado que... Eu tenho aulas de literatura, às vezes com um professor particular, eu fico impressionado que ele não sabe nem uma história bíblica, é uma coisa primaríssima, né? Então, como pode ignorar toda a história da escritura praticamente ocidental, né? É isso. A questão mais incoerente do Foucault aqui no Brasil, pelo que eu vejo, é que as pessoas não entendem que o Foucault estudou tudo isso. O Foucault estudou os padres da igreja, aliás, terminou as últimas obras dele falando da patrística. O Foucault não era um ignorantão de que as pessoas que querem estudar o Foucault querem partir do Foucault, do zero, começa tudo com Foucault, não dá, né? Não vai comparar isso, né? Não tem nem condições de fazer um juízo correto, né? Vira ideologia. É isso que eu estou falando. Vira uma coisa meramente...
pegando essa questão que o professor Rito também coloca, desculpe, o que vai dizer para os alunos, eu acho que Aristóteles fala da questão do acidente, né? O ser tem um aspecto relacionado ao acidente. Eu acho que esse pensamento contemporâneo, lógico, eu acho que tem vários filósofos, tem várias contribuições, não é desqualificar e nem reduzir também o trabalho dessas pessoas, mas é considerar que é um pensamento que tenta escapar do acidente, né? É como se não fosse o pensamento um acidente também, né? Ou seja, ele pode se equivocar, né? Ele pode cometer enganos, né? E eu acho que a juventude hoje ela usa muito pouco a ideia do silogismo, por exemplo, né? Enfim, né? Ou seja, se eu digo que Pedro é homem e Pedro é músico, logo todo homem é músico, isso não é verdade, né? Então, assim, há uma quantidade de crenças, enfim, acho que circulam dentro da universidade, onde aquilo que se afirma, né, não se problematiza, né? Então, o jovem ele é cercado de uma certeza, né, que, claro, faz parte da juventude, mas é uma juventude que não mais se pergunta, né? Eu acho que Foucault ele acaba construindo um aparato conceitual, né, onde ele vai respondendo por ele mesmo. Então você fica dentro do mundo fechado. Como é que você sai daquela engenharia do poder ali propriamente dito, né, da verdade, enfim, né? E eu acho que isso de alguma forma acomete uma quantidade muito grande de pessoas e de pensadores, né, principalmente psicanalistas, né? Eu costumo dizer com alguns colegas meus que eles se transformaram em seres políticos. O psicanalista, o psicológico foi para o espaço, entendeu? Porque os sujeitos não se pensam, né? Isso parafraseando aí o Fernando Pessoa, né? Que os deuses só são deuses porque não se pensam, né? Eu acho que o pensamento contemporâneo ele acabou entrando nessa dimensão, né? De uma certa aproximação com a divindade no que há de mais negativo dessa compreensão, né? De querer tomar o lugar de Deus. Então, quer dizer, o sujeito não é Deus mais que faz o homem à sua imagem e semelhança, né? Ou seja, o homem faz o homem à sua imagem e semelhança na dimensão do clone, da clonagem, né? Então, isso é complicado, abrir mão do acidente, não é? Enfim, acidente sexual, por exemplo, né? Eu não escolho o meu sexo, nem escolho a minha família, não é? Mas as pessoas acham que hoje elas podem escolher qualquer coisa. Não tem acidente mais na vida, né? Ou seja, tudo a técnica ou a tecnologia pode transformar, né, o que o desejo acha que é acidente numa correção, né? Então eu tenho que ajustar o corpo ao espírito, como se o corpo e o espírito não fizessem parte de uma mesma unidade, né? Que possivelmente é o que a consciência aponta. Enfim, é uma discussão muito interessante, né? Muito interessante. Sim, né? Mas porque sem o acidente a gente não anda, né? Nem ciência anda, nada anda sem o acidente. Felizmente, né? Eu acho que nós estamos realmente num momento muito de transição, muito para alguma coisa que ninguém sabe o que é. Se bem que nós sempre estamos assim, os seres humanos estão sempre nesse ir e vir, nesse drama interno, né? Mas neste momento específico, essa revolução tecnológica toda, ela coloca desafios e a gente eu tenho a impressão que em algum momento essa estrutura toda universitária vai desmoronar, ela vai perder a sua utilidade, né? Acho que a coisa é bem no Brasil. Em relação a Aristóteles, houve um trabalho muito negativo sobre Aristóteles no Brasil. O Aristóteles foi muito negligenciado no Brasil, eu acho, diferente dos outros países. Você pode dizer, tudo bem, os outros países têm problemas análogos aos nossos, mas foi uma coisa surpreendente a negligência do Aristóteles, que obviamente levou que algumas pessoas se aproveitassem do Aristóteles, como o próprio Olavo de Carvalho, né? Eu conheço bem essa história por causa do Padre Lados, onde quem foi secretário, mas o Olavo viu isso, que o Brasil tinha incompreensivelmente excluído um grande pensador da sua história, né? Da história da humanidade, que era Aristóteles. E ficaram assim uma carência de 40, 50 anos sem ninguém poder falar em Aristóteles no Brasil, né? É muito interessante, até as instituições católicas não aceitavam nem para vender, eu posso dizer que por conhecimento, não deixavam de vender nem nas livrarias as obras do Aristóteles. É uma coisa muito interessante, né? É um preconceito total do nada, né? Aí começou agora, obviamente, nos anos 90, que começaram
o pessoal relaxou um pouco, né? Eu acho que entrou democracia, mas era aquela opção para se opor à igreja, para se opor aos militares. O Aristóteles tem culpa, coitado, que não foi nem católico, nem foi militar daqui da gente. O Aristóteles levou a culpa de tudo, né? Então, é uma coisa meio infantil, porque são aqueles líderes que a gente já conhece da filosofia no Brasil, né? Que a gente conhece, os líderes que criaram esses preconceitos, né? E o pessoal ficou aprisionado com isso. Então, no caso do Aristóteles, foi uma grande perda para nós. A falta de acesso ao pensamento, não ter nem os livros, não tinha nem tradução do Aristóteles, né? Incrível isso. Essa era uma coisa primaríssima, né? Então, e Platão tinha tudo, né? Mas Aristóteles era quase proibido, né? Então, uma coisa meio que se explica um pouco a nossa situação, não é? Agora, nesse aspecto. E também a própria reação. Eu digo Olavo de Carvalho por dizer, porque ele soube, não é? Graças ao padre Lázaro, que instruiu lá em São Paulo, mostrou do caminho, ele, que é inteligente, captou essa... é uma carência aqui que vai atrair gente, concorda? Vou falar a maneira do Aristóteles, estruturada, isso é o que o pessoal brasileiro vai descobrir um outro mundo, né? Eu acho muito interessante esse processo, porque, de fato, havia essa situação no Brasil. Há um pouco ainda, né? Mas melhorou porque as obras estão sendo editadas em várias editoras, então isso favorece, né? O pessoal relaxou nesse preconceito contra Aristóteles. Mas é uma pena, Edgar. Então, você está fazendo um trabalho ótimo, fazendo essa difusão aqui, mais do que difusão, honestamente propondo debate, não é? Porque não é possível isso, né? Porque ninguém ficaria contra você que a pessoa tenha direito a ler um pensador, né? Mas todo mundo fica contra em ler Aristóteles. É muito interessante. Como é que pode isso? Ou não era uma época assim, né? Então, não tem sentido isso. Eu gostaria de saber se alguém aqui, entre os nossos participantes, gostaria de fazer alguma pergunta ao professor Carlos Frederico. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? A Ana Melo, André Ponce, Carminha, Cecília, Cíntia, Jerônimo, embaixador, José Antônio, Joás, Judite, Amada. Alguém gostaria de fazer alguma questão? Colocar alguma questão? Acho que não. Não. Bom, eu gostaria de agradecer muito ao Carlos Frederico. Eu acho que esse é o objetivo dessas nossas lives. Eu estou já com 2 lives atrasadas para editar e botar na nossa página, mas essa eu vou fazer tudo isso esse fim de semana. Ela é colocada na página e aí as pessoas acompanham e aí os números vão subindo aí. E é importante para difundir essas questões que todos nós concordamos que são questões relevantes, porque é o que a gente quer passar adiante, em vez da maconha, quem tem mais paciência para isso, acabou, saturou totalmente as universidades públicas. A UCP eu não sei, porque o Carlos Frederico é professor da Universidade Católica de Petrópolis. Que eu saiba, não tem, não. Tá tudo em ordem por enquanto, não sei. Estamos conseguindo manter uma certa... Também está lá na montanha, o pessoal não chega a ouvir o barulho, não. Está lá na montanha separado, pessoal. Pois é, então. Tem essas vantagens. Mas, então, o nosso objetivo é esse. Gostaria muito de agradecer ao professor Sócrates Nolasco, que estava aqui, o querido Antônio Rito, a todos os presentes. E gostaria de agradecer especialmente ao Carlos Frederico, que esteve aqui e, gentilmente, conversamos de forma bastante superficial, mas esse é o nosso objetivo mesmo, sobre Aristóteles, e eu gostaria de te dar um tempo aí para as suas palavras finais. Bom, primeiro, obviamente, queria agradecer o convite do nosso Edgar Leite, um amigo importante, tantos anos, tem me acompanhado, me ajudado a participar em tantas atividades importantes para mim. O professor Rito, que também já conheci nas nossas bancas lá da UERJ, foi um prazer em revê-lo, estava esperando que ia encontrá-lo hoje aqui e fiquei muito contente. Professor Sócrates Nolasco, gostei muito das suas intervenções, espero poder fazer essa amizade com você e trabalharmos também junto, não é, professor embaixador Jerônimo, levarmos todos à praia, quando a pandemia acabar, lá no Leme, faremos nossas
filosofia na praia, nossas palestras democráticas na praia. E Luiz Ribeiro agradeceu o apoio, embaixador, pela sua presença aqui paciente, o embaixador está sempre participando das nossas atividades, muito Cecília, João, Ana, Carminha, André Ponce, Judite, Mada e Sinira, querida. Eu só queria dizer que existem ainda muitos pontos, eu acho, de novidade do Aristóteles. Eu posso falar mais uma coisinha, mas não é que seja uma, é só mais um exemplo. Nos anos 60, dois autores belgas, na verdade de origem polonesa, o Perelman e a sua companheira, eles fizeram um livro muito importante sobre retórica, chamado Nova Retórica. E, obviamente, eles interpretaram que a retórica, mais uma vez, que foi a grande descoberta do Aristóteles, ou seja, Aristóteles deu asilo à retórica depois das críticas que o Platão fez à retórica, Aristóteles soube pôr a retórica no lugar certo, e nesses 2000 anos, 2300, altos e baixos da retórica, o nosso Perelman mostrou, nessa obra Nova Retórica, que o caminho da sociedade democrática foi descoberto pelo Aristóteles justamente nessa obra retórica. Em que consiste a retórica no sentido positivo do que diz o Perelman? Na verdade, essa preparação da juventude, aí estamos falando da juventude, do ser, do indivíduo, do cidadão, para poder participar na vida pública. A vida pública, a vida política, exige que as pessoas tenham capacitadas para trazer seus argumentos e defender, preparar o seu futuro com os argumentos. Então, a obra do Perelman, que o Norberto Bobbio classificou o manifesto do método democrático da sociedade contemporânea, que é exatamente isso. Como o Perelman descobriu que o pensamento retórico do Aristóteles foi negligenciado em favor de um pensamento objetivo, né, nolástico. Só a verdade científica, e abandonaram essa grande descoberta que a vida política se faz pela capacidade das pessoas desenvolverem bons argumentos em coisas que não são científicas, mas que são definitivas para a felicidade da cidade e de cada um de nós. Então, essa é a outra novidade que Aristóteles fecundou o século XX com essa ideia de que a vida política, a felicidade na cidade, na polis, depende da nossa participação com bons argumentos. Então, o Perelman recupera isso, o que é bastante interessante também. Isso eu queria dizer, minhas palavras finais. Tá bom, Carlos. Muito obrigado a todos. Obrigado a vocês. Nós fiquem atentos então, à nossa programação. Toda sexta-feira nós temos aqui um encontro. Em geral, são às 10 da manhã, mas hoje, excepcionalmente, nós fizemos à tarde por causa do horário do professor Carlos, e a gente retornaremos na próxima semana. Muito obrigado a todos, tenham um bom fim de semana Grande e abraço. até a próxima. Nolástico, Verito.